E vamos continuar adorando o Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom, é digno de todo louvor e adoração, e Ele tem uma palavra para nós nessa noite, eu creio. De mim não tem nada, mas eu creio na bondade e misericórdia do Senhor, amém? Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas. Capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas, capítulo 5, que em algumas versões diz... nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Em algumas Bíblias diz a pesca maravilhosa. Em outras traduções, como a minha, diz o chamado aos primeiros discípulos. Todos encontraram? Amém. Então, vamos ler juntos. Eu leio um versículo e a igreja participa comigo lendo outro. E diz assim, o chamado aos primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixe... Não, perdão, irmãos. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, me coloco diante de Ti para continuar ouvindo a Sua voz, Senhor. Que nada venha de mim, Senhor, mas de Ti. Nós estamos com expectativas em Ti, Senhor, e não nos homens. Eu peço, Senhor, seja com os Seus filhos, fala com o Seu povo, fala o que o Senhor precisa falar ao Seu povo, Pai. Eu Te louvo, Te agradeço com o perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. E eu estou muito feliz, irmãos. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje. Eu estou muito feliz pela provisão do Senhor para as nossas vidas. Não tem sido tempos fáceis. E o Senhor vem colocando essa palavra. Eu creio que aqui o Senhor tem muita coisa a dizer para nós. Porque nós estamos ouvindo essa palavra desde a semana passada. O irmão Ricardo, o presbítero Ricardo, trouxe essa palavra a semana passada. O irmão Samuel falou um pouco dela também essa semana, se eu não me engano. Hoje o pastor Calçone falou novamente dessa palavra de manhã. E eu creio que aqui o Senhor tem muitas coisas para nós. Porque as nossas expectativas, Senhor, irmãos, hoje não está em nós. Está em Deus. O presbítero Kleber falou agora sobre o Senhor, né, que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia.
E a gente tem tanta dificuldade de enxergar algumas coisas na hora da angústia, né? Mas aqui nesse texto, a gente vê assim sobre o que Jesus fazia, né? Que Jesus ensinava ao povo. E Jesus já vinha aqui vindo, né, de operar milagres. Não era o primeiro contato que Pedro tinha com Jesus. Pedro já tinha tido um contato com Jesus. Mas aqui foi diferente. Pedro já tinha tido um contato com Jesus. No Evangelho segundo escreveu João, João fala, né, que eles eram discípulos de João Batista. E quem apresentou Jesus a Pedro foi André, irmão de Pedro. Quando eles seguiam João Batista, e eles puderam reconhecer Jesus como Messias. E ali, Pedro já teve um encontro com Jesus. Pedro já tinha tido um contato com Jesus. Mas aqui neste dia, né, ele estava lavando as redes e viram que a multidão apertava o Senhor, porque por onde Jesus passava, Jesus ensinava o seu povo. E Jesus operava maravilhas e o povo queria estar perto de Jesus. O povo cria em Jesus, via o que Jesus tinha feito. E Pedro aqui já reconhecia, Pedro e André, né, os irmãos reconheciam Jesus como Messias. Sabia que ele era o Cristo, que Deus tinha mandado ele, sabia que era ele. E aí, quando eles estavam, né, é uma palavra muito conhecida, os irmãos sabem, quando ele já vinha de operar um milagre, Pedro já estava vindo de curar, Jesus já estava vindo de curar a sogra de Pedro. Então, Jesus fazia muitos milagres e muitas maravilhas, mas ainda não tinha operado dessa forma com a vida de Pedro. Mas o que é mais lindo aqui, que Deus fala comigo, essa noite fala comigo nessa palavra, o Kleber falou aqui que Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. E é na hora da angústia, né, que a gente busca o Senhor, que assim, a gente se aproxima do Senhor, a gente chega mais perto do Senhor, porque é na hora da angústia que a gente se derrama aos pés do Senhor, que a gente lembra do Senhor, que a gente busca o Senhor. Mas o Senhor é tão lindo, irmãos, que Ele não trata com a gente só na nossa necessidade. Ele trata na nossa necessidade, mas Ele trata no desejo do nosso coração. Quando a gente tem o desejo de algo, o Senhor é fiel, o Senhor tem todo o poder para realizar. Então, aqui, Pedro, ele não estava numa necessidade. A gente não sabe, a Bíblia não diz. Mas Pedro, ele era um pescador, e ele era um pescador bem-sucedido, porque ele vivia disso. E ele tinha um barco que era dele. E nessa época, ter um barco, ter essas condições para ter esse tipo de artifício para pescar, não era uma coisa barata, era caro. Então, Pedro ali, ele tinha o luxo de ter um barco que era dele, que nem todos os pescadores tinham, mas Pedro tinha. E ele era sócio de Zebedeu, né, que pescavam com os seus filhos, que era Tiago e João, né, e Pedro tinha o próprio barco, estavam pescando, e eles pescavam à noite. Então, ali já não era noite quando Jesus chegou. Quando Jesus vinha ali da cura da sogra de Pedro, e chegou ali naquele lugar, o barco já estava na praia, né, na areia, e ele pediu que afastasse um pouco o barco, entrou no barco, e no barco de Pedro, e foi ensinar a multidão. Então, e ele já sabia, né? Viu eles lavando a rede, mas estava tudo vazio. Eles não haviam pescado nada. Tinham feito isso, e assim, eles eram especialistas no que faziam. Pedro era pescador, e ali onde eles estavam, era uma aldeia pequena, perto do mar da Galileia, né? E eles estavam à beira do rio. E interessante que assim, eles pescavam à noite, porque à noite os peixes estavam nas águas mais rasas. Então, eles jogavam a rede e sabiam que pescariam os peixes. Eles tinham técnica, eles conheciam aquele lugar, eles conheciam a forma certa de fazer. Eles conheciam tudo, a forma correta de se fazer. Ele era especialista no que fazia. E ali ele saberia que, jogando as redes, os peixes estavam ali em águas mais rasas e eles pescariam. Só que de manhã, os peixes não estariam mais lá, os peixes migrariam para as águas mais profundas. Então, os peixes não estariam mais lá.
Mas o mais lindo é que quando Jesus chega, e nós que conhecemos a Jesus, mas quem ainda não conhece Jesus como nós conhecemos, ele tem todo o poder. E ele é capaz de mudar qualquer situação, em qualquer momento, qualquer situação de escassez. Né? E ali Pedro fez, em primeiro lugar, ali pela obediência. Pedro disse como nós diríamos, como a nossa fé é às vezes. Senhor, o Senhor está mandando eu fazer, eu vou fazer, mas o Senhor ordena para que Pedro vá mais profundo com o barco e jogue a rede novamente. E Pedro disse, Senhor, eu fiz isso a noite toda. Assim como nós somos, mas, Senhor, eu não vou fazer isso, porque tem outra pessoa para fazer, porque não é mais o momento de fazer, porque eu não consigo fazer, ou porque eu sou capaz, mas não é a hora. A gente duvida do que Deus pede para a gente fazer naquela hora, é da forma que Ele quer. E a gente tem essa fé que eu acho que não é a hora, mas olha que lindo, que pela obediência, e como nós temos dificuldade de obedecer, como é difícil para nós obedecer quando a gente não vê nada, ainda mais tendo feito. Poxa, o Senhor está pedindo para eu fazer uma coisa que eu acabei de fazer. Se fosse se eu falar para o meu esposo, amor, vai lá e faz de novo, ele vai falar, de jeito nenhum, porque eu que sei fazer, de jeito nenhum não faço. Como é difícil para nós, e ainda mais para o Senhor, quando o Senhor pede alguma coisa para nós que a gente não está vendo, a tendência é falar isso. Mas olha que lindo, que nós temos que aprender com Pedro, que é muito lindo o que o Senhor faz. Ele sabia quem era o Senhor, ele já tinha tido o primeiro contato com o Senhor, embora o Senhor não tivesse operado milagre ainda na vida dele. Então, pela sua palavra, porque o Senhor está pedindo, em outra Bíblia fala, em outra tradução, porque o Senhor está pedindo pela sua palavra, eu lançarei as redes novamente. E porque ele lançou em obediência ao Senhor, todos já sabem o que aconteceu. E aí eles puxaram a rede cheia de peixes e precisaram pedir para mais um barco, para Tiago e João, que estavam lá com eles, para que viessem também para ajudá-lo. E olha que lindo o que Deus faz. Primeiro você obedece, e depois você faz o que tem que fazer. Você precisa, como o pastor sempre diz aqui, a gente aprende, essa humildade de saber quem é o Senhor, que a gente tenha essa visão, que a gente precisa ser humilde e procurar o nosso irmão. A gente não faz nada sozinho, e eles não conseguiriam aqui. O barco poderia, mesmo com essa pesca, com essa provisão do Senhor, o barco poderia ir a pique. Por isso que o Senhor falou, e por isso que a gente tem que estar atento ao que o Senhor tem para nós. Você está precisando de alguém? Ou você acha que você não precisa de ninguém? Você precisa. O Senhor coloca a gente no nosso caminho, pessoas para a gente ter comunhão, para a gente ter união. Hoje a gente aprendeu isso aqui na escola, é unidade. Nós precisamos viver em unidade, em união, em comunhão. Não é separação. Nós estamos juntos aqui. Nós precisamos um do outro. A gente precisa de Deus, mas a gente precisa de gente. Nós precisamos de Jesus. É Jesus que está conosco no nosso barco, que está conosco na pescaria, que está conosco em todos os momentos e circunstâncias, mas nós precisamos um do outro. Então, que a gente tenha obediência, sim, mas que a gente tenha humildade também. E para reconhecer que Ele é Deus, porque quando o Senhor faz essa pesca, e o Pedro, ele recolhe a rede, e vê que está cheia de peixe, ele sabia que não estava participando de um momento normal, natural. Ele tinha acabado de fazer isso e não tinha acontecido nada. Ele sabia que o Senhor, que Jesus era o Messias, e que ele estava participando ali de uma pesca milagrosa, e não maravilhosa, somente milagrosa, que Jesus estava exercendo ali todo o poder, e ele estava participando disso, porque Deus faz assim na nossa vida. E Ele não faz. Ali a gente não sabe se Pedro estava passando por uma necessidade. Era o trabalho dele de todos os dias. Então o Senhor trabalha também, não só na necessidade, mas o desejo do nosso coração. Se for um desejo para que o nome dele seja glorificado, Ele vai fazer na minha e na sua vida. Não é só na necessidade, é também no desejo. Se você tiver o desejo de algo, e isso for para a glória e honra do nome do Senhor, Ele vai fazer.
Creia nisso. Não é somente na necessidade, Ele trabalha na necessidade sim. Ele sabe o que a gente precisa. Ele sabe qual é a nossa escassez, o que nós estamos passando. Mas Ele sabe também, se o que você está pedindo é para a honra e glória do nome dEle, Ele vai fazer. Continua desejando, Gisele, não está longe. Continua desejando, Samuel, continua desejando. O Senhor sabe qual é o desejo do coração de vocês. E para que é? Continua desejando, porque o Senhor vai fazer. O Senhor opera milagres. Ele opera milagres na minha e na sua vida também. Ele é o Deus que está presente em todas as situações. Continua desejando que o Senhor é fiel para cumprir. E aí, nessa hora, Pedro sabe que o que ele estava passando era um milagre, não era um dia comum, era uma pesca maravilhosa, mas era uma pesca milagrosa. Jesus estava exercendo pela tua palavra todo o poder. E quando isso acontece, Pedro se prostra aos pés do Senhor, e ele mesmo fala: se afasta de mim, Senhor, porque sou pecador. Ou seja, eu não mereço, nós não merecemos, mas Ele não faz porque a gente merece. A gente não merece, mas Ele é Senhor, Ele é Pai. Se nós, a Bíblia diz, se nós que somos ruins, que temos natureza mal, sabemos o que é bom para os nossos filhos, quem dirá Deus? Quem dirá Deus, irmão? Se a sua expectativa está em alguém, está em qualquer outra coisa que não seja o Senhor, vire a sua cabeça para o céu, se prostre diante de Deus, porque é Ele que vai fazer, é Ele que sabe, e você vai provar do milagre de Deus, não só da provisão, mas do milagre. Você vai participar do milagre do Senhor. E ali Pedro fala: se prostra, porque ele estava duvidando, e nós somos assim. Ele estava duvidando: Senhor, eu fiz isso a noite toda, mas pela tua palavra eu vou fazer. É pelo Senhor. Se aprofunde no Senhor, se aprofunde nele, porque o que o Senhor vai pedir de nós não é só o que a gente quer às vezes. Senhor, faça isso para acontecer aquilo. A gente precisa de um trabalho, mas às vezes o que o Senhor vai pedir é muito mais do que isso. O que o Senhor quer de você é profundidade com Ele, é conhecer a Ele, porque ali Pedro já sabia quem ele era, mas ainda não tinha conhecido. E aí ele tem medo, porque quando ele vê tudo aquilo que aconteceu, ele não esperava, porque o Senhor é surpreendente. O que acontece na nossa vida é surpreendente. A gente às vezes está esperando algo, mas o Senhor surpreende e faz algo muito maior na nossa vida. Muito maior que a gente não está esperando. O Senhor é fiel, e Ele faz algo muito maior, porque não é só para nós, é para a glória e honra do nome do Senhor. E o Senhor surpreende. Creia nisso. Eu não sei o que você precisa, do que você está precisando, mas o que eu sei é que o Senhor é fiel para cumprir, e Ele trabalha na sua necessidade, mas também no seu desejo. Se for para a honra e glória do nome dEle, o Senhor vai cumprir na sua vida. E aí Pedro, ele sente medo. Ele fala: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Nós somos pecadores, irmãos, não somos gratos. Se for por merecimento, nós não teremos nada. É pela graça e misericórdia. Pela graça, é a graça do Senhor que nos alcança. Pela misericórdia, Ele tira todo o mal que merecemos. E pela sua graça, Ele dá tudo que não merecemos. Mas é pela graça que somos alcançados. É pela graça que somos presenteados. É pela graça que somos alcançados pela salvação do Senhor. É pela graça. Por você não merece, mas Ele sabe disso, e Ele é fiel para fazer o que Ele tem que fazer na nossa vida. Não é por merecimento. Ele quer você do jeito que você é. Você não precisa achar que você vai fazer algo ou deixar de fazer algo. Ele quer você assim, do jeito que você está.
Pedro ali estava pescando, ele saberia que ele teria que largar tudo ali. Ele não saberia disso. O Senhor quer você do jeito que você está, da forma que você está. É assim que Ele quer. Abra mão de algumas coisas na sua vida. Abra o seu coração para o Senhor e deixa Ele fazer. Ele vai falar o que tem que fazer. Ele quer você. Ele quer interesse de coração. Ele quer interesse de coração. As mudanças Ele vai te ajudar a fazer. Ele que faz na sua vida. O Senhor faz, Ele transforma, mas abre o seu coração, se prostre a Ele, reconheça que você é pecador, reconheça que você é dependente. Nós somos dependentes do Senhor, nós somos dependentes dEle, nós precisamos um do outro, mas a nossa dependência é dEle. Ele é fiel para fazer e Ele vai fazer. Reconheça quem é Deus na sua vida, reconheça Jesus na sua vida. Reconheça, quando Ele está pedindo algo para você, reconheça, tenha humildade para reconhecer de Deus, para reconhecer quando você precisa de alguém, tenha humildade, aceite o que o Senhor tem para fazer, porque essa profundidade que Deus quer, não é na hora que a gente quer, não é o que a gente quer. O Senhor não vai pedir para você fazer algo que você queira, nem sempre vai ser assim, mas coloque o seu coração nele, entrega a sua vida para Ele. Se você já entregou a sua vida a Ele, deixa Ele fazer, porque tem gente que, às vezes a gente pensa assim, Senhor, faça o que Tu queres, Senhor. Haja na minha vida, faça o que Tu queres. Mas esse faça o que Tu queres, o Senhor às vezes vai pedir para você fazer algo que você não quer. Alguma coisa que você não quer, que você não gosta, que você não está afim. Não é você que escolhe mais. Não é você que escolhe mais. Entende? Se disponha para o Senhor, entregue a sua vida a Ele, mas o milagre Ele vai fazer. Você vive também, a gente não vive só por milagre, não. Nós somos chamados, e o Senhor aqui, Ele chama Pedro. Dessa vez, o Senhor chama Pedro e diga para ele não ter medo, porque ele ficou com medo, porque às vezes a gente quer algo, ele saberia que alguma coisa aconteceria ali. Pela palavra do Senhor que pediu para ele jogar novamente a rede, ele saberia que alguma coisa aconteceria ali, mas não saberia o que, de que forma seria, que seria tão surpreendente, ele não estava esperando. E o Senhor faz, e aí ele sente medo, porque nós somos assim, nós nos amedrontamos mediante alguma situação, e até nos milagres, porque às vezes acontece, a gente não está esperando, a gente se assusta. Será que é isso mesmo, Senhor? Será que é isso mesmo? É isso mesmo. O Senhor é milagroso, o Senhor é poderoso, Ele tem todo o poder e Ele faz milagres. Ele ainda faz milagres, Ele ainda faz milagres, meu irmão. O Senhor ainda faz milagres. E aí, Pedro sente medo, e o Senhor fala para ele, não temas, de agora em diante, serás pescador de homens. O Senhor transforma a sua vida. O Senhor muda a sua vida, e é de um dia para a noite. Às vezes você não está esperando, mas quando Deus chega na sua vida, quando você tem um encontro com Ele, Ele muda a sua vida, e Ele te chama. E aí, será que você está preparado para deixar tudo, para servir Jesus? Porque tem irmãos que o Senhor vai pedir para que você abra mão, mas não que necessariamente você abra mão do seu emprego e trabalhe somente na obra, mas abra mão desse seu jeito, abra mão da sua individualidade, abra mão do seu egoísmo, abra mão do seu individualismo, abra mão de não quero fazer, abra mão da sua preguiça, abra mão e se disponha. Não é eu vou fazer na hora que eu quero fazer, eu vou fazer na hora que eu não quero fazer, porque tem hora que eu não quero, eu sou humano, mas Deus está falando, é agora. É para você fazer. Então o Senhor vai fazer uma transformação na sua vida. Você não será mais do jeito que você é. Seja para largar ou não. Seja para largar o seu jeito ou o seu emprego. Para alguns vai ser emprego. Para alguns vai ser o sonho. Para alguns vai ser o desejo. Porque os sonhos de Deus às vezes não coincidem com o seu. Mas você está preparado para o chamado? Você foi chamado. Você é escolhido. Você foi chamado para servir a Cristo. E Ele está aqui falando para você assim, não temas.
Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Porque às vezes a gente passa tanto tempo da nossa vida tentando descobrir: ó Senhor, qual o meu chamado? Ó Senhor, qual o seu propósito? Ó Senhor, o que o Senhor quer para a nossa vida? Não. Vai fazendo o que aparece para você fazer. Vai amando. O Senhor chamou para você amar a ti, o próximo como a ti mesmo. Você está preparado para amar? Você já decidiu amar o próximo como a ti mesmo? Porque o amor, irmãos, não é sentimento, não. Não é o sentimento que eu tenho pelo meu marido, ou você pelo seu esposo, pela sua esposa. Não, o amor é decisão. O amor, a gente decide amar. E a gente tem que amar, às vezes, na hora que a pessoa não merece. Não é quem é merecedor, não. É assim como Jesus fez com nós. É isso que Ele quer de nós. Você está preparado para falar a palavra do Senhor? Você está preparado para fazer o que o Senhor quer na sua vida, lá na sua casa? Você mudou já o seu jeito com algumas pessoas da família? Porque às vezes a gente é intragável e a gente não sabe. E o Senhor quer mudança de nós, transformação. Você entregou a sua vida ao Senhor. É para você fazer a diferença lá, no seu emprego, no ônibus, com gentileza. Você já teve que fazer alguma gentileza para alguém que você nem conhece? Você já fez? É isso que o Senhor quer de gente. O chamado é isso, irmãos. É amar o próximo, é fazer o que o Senhor mandou a gente fazer, não é ficar procurando o que eu devo ou não fazer. Tem tantas coisas que a gente sabe o que tem que fazer. O Senhor já disse o que é para você fazer, e é fazendo, e o Senhor vai transformando a sua vida e vai alcançando pessoas, e pessoas vão servindo a Deus através da sua vida. É essa mudança. Esse pescador de homens, você vai fazer a diferença em outros lugares. Você vai mudando, as pessoas vão vendo a mudança, vão vendo como você é. O pastor Calçone disse hoje aqui, e é assim que Deus faz. O pastor Calçone disse assim: quando a gente tem os irmãos que hoje são os desigrejados, que não querem mais estar na igreja, mas é na igreja que o Senhor usa o outro para fazer a mudança em você. E às vezes o Senhor transforma o outro e vai transformando você. E você vai transformando o outro, e outro vai transformando o outro. Porque nós estamos em comunhão, em unidade. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor e para sermos conhecidos como imagem e semelhança de Cristo. Eu sei que aqui é mais fácil, mas é daqui que a gente aprende e a gente vai fazer lá fora. É aqui que a gente aprende e a gente faz na casa da nossa família, de quem ainda não serve a Deus. É aqui que a gente faz, e o Senhor transforma lá fora e alcança as pessoas através da nossa vida. É assim porque aqui a gente vem, a gente ouve a palavra, a gente aprende e a gente pratica. É isso que o Senhor quer de você. Não fique tanto procurando o seu propósito. Vai fazendo, porque aqui o Senhor vai transformando, e aqui o Senhor vai te dando mais fé para você cumprir, para você seguir em frente. O Senhor vai falando, vai operando, vai te ensinando, porque diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E quando a gente está com fé, e quando a gente está animado no Senhor, quando a gente está feliz com Cristo, a gente segue e faz. A gente não fica esperando o que Deus quer fazer e fica parada. Não, o espera no Senhor. Espera no Senhor, é para você esperar, não é para você não ficar fazendo nada, não. É para você esperar e vai fazendo. Não é eu vou esperar e vou ficar parada, não. Você não fica, hoje em dia não dá para ficar parado em nenhum lugar. Quando você vai até numa consulta, você não leva um livrinho, você pega seu celular, você vai olhar alguma coisa, você não fica lá parado sem fazer nada. A gente sempre está fazendo alguma coisa. Você vai para algum lugar, você está na sua casa, sempre tem alguma coisa para fazer. Espera no Senhor, mas não fica sem fazer nada, não. É para a gente esperar no Senhor e fazer o que Ele tem para nós. É esperar no Senhor, mas ir fazendo, porque a gente já sabe o que fazer, a gente já sabe como agir. E é isso que o Senhor quer de nós. E através disso, Ele alcança outras pessoas. Ele alcança outras pessoas, porque às vezes a gente não faz, porque fica, eu não sei o que o Senhor quer que eu faça. Eu não sei o que o Senhor quer de mim, o que eu preciso fazer. Então, eu não faço. Aconteceu já tanta coisa difícil na minha vida, as coisas estão tão ruins para mim. Então, eu acho que agora eu vou parar. Vai parar do quê? Vai desistir do quê? Vai desistir de servir a Cristo? Vai parar do quê? Em Romanos 8:28 diz que todas
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas juntamente, é tudo de bom e de ruim que já aconteceu com você, porque nem só de coisa boa a gente aprende lá na coisa ruim, a gente melhora quando algo ruim acontece. Então todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas, porque as coisas ruins fazem você melhorar. Você não é a mesma pessoa que você era anos atrás. E você não vai ser daqui a alguns anos a mesma pessoa que você é hoje. Porque isso quem opera na sua vida é Deus. Quem opera é Deus. Você se disponibiliza. Você não vai ser mais a mesma pessoa daqui a um ano. Glória a Deus por isso, porque Deus vai te ensinar. E você acha que daqui a um ano só vai acontecer coisa boa na sua vida porque você está aqui? Não, vão acontecer coisas ruins também, mas isso é para crescimento, isso é para fortalecimento, isso é para a fé aumentar, isso é para seguir, servir Jesus melhor, e assim a gente vai. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e não fique parados, irmãos, nós temos muito a fazer. A obra é muito grande, nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer. Entrega o seu coração, não tenha medo, e faça o que Deus tem para você fazer na sua vida. O Senhor está trabalhando através das nossas vidas, o Senhor está trabalhando, então erga aí. Erga as mangas aí, levante e vá fazer. Não fique esperando, nem pensando o que você deve ou não fazer. Tem coisas muito grandes e eu creio que você está fazendo. Se aprofunde na palavra. Se aprofunde na palavra. Estude a palavra. Busque a palavra, busque o Senhor na palavra, porque aqui a gente aprende, mas na palavra o Senhor fala íntimo, fala pessoal. Ele tem uma coisa comigo, ele tem outra com Samuel, ele tem outra com a Gisele, com meu esposo. O Senhor trata na nossa vida o que é a necessidade de cada um. Busque a Deus na palavra, deixe o Senhor falar com você, e se o Senhor quiser que você abra mão de alguma coisa, abra mão, porque para o Senhor sempre vale a pena, para o Senhor sempre vale a pena. Pedro era um dos apóstolos que era destacados entre os apóstolos. Não que o Senhor gostasse mais dele ou não, mas ele acabava se destacando porque ele tinha certeza do que ele tinha para fazer. E ele foi um grande homem de Deus, e o Senhor fez muitas coisas através da vida de Pedro. Todo mundo fala que Pedro ele era genioso, né? Sanguíneo, mas o Senhor usa cada um da sua forma. Você não precisa ser passível sempre. O Senhor não vai usar, às vezes o Senhor vai usar essa força sua, esse vigor, esse sanguíneo, para agir com outras pessoas, para agir em determinados grupos. O Senhor usa cada um do seu jeito. O Senhor quer assim, você do jeito que você é. O Senhor quer assim, do jeito que você é, e você foi chamado. Creia nisso. Você foi chamado para fazer uma grande obra. E a obra do Senhor é grande. E Ele está esperando você à sua disposição. Espera no Senhor. Mas não espera sem fazer nada, não. Não espera sem fazer nada. O Senhor está contigo. Ele está contigo. E Ele faz milagres. E Ele vai continuar fazendo. Você precisando ou não, Ele trabalha na sua necessidade também. Ele sabe a necessidade do seu coração. Mas creia nele para seguir. Seja generoso, tenha amor. Deixe que esse fruto do Espírito que foi gerado em você aí florescer. Você sabe o que fazer. Seja manso e humilde, ame o próximo, tenha amor, tenha alegria. Você sabe, o fruto do Espírito já foi gerado aí em você. Deixe esse fruto do Espírito florescer. Florescer onde você for, florescer na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no ônibus, no Uber. Eu sei lá onde você vai, mas deixa isso florescer. Você sabe o que fazer, não fique esperando um chamado, não. Você sabe o que fazer. O Senhor já te chamou para isso. Não fique esperando, não. Um talento vocês têm de monte. Eu falo aqui para as meninas, eu sempre falo, eu vejo o talento de todas vocês, eu sei o dom, o talento que todas vocês têm, porque Deus mostra, faz vocês colocarem para fora, vocês não enxergam, mas faça o que o Senhor está pedindo para você fazer. Vocês são muito talentosos, mas isso é dom, não é para você. O que Deus dá para você não é para você, é para você operar, para você fazer, e outras vidas vão ser alcançadas. O Senhor não dá nada para nós para falar que Pedro, nossa Pedro, você é o pescador, hein? Pescou, pesca pra caramba. Não, se você ora bem, se você ora muito,
Ore onde você for. Deixa que pessoas sejam alcançadas pela sua oração. Você louva onde você estiver. E pessoas vão ser alcançadas através do seu louvor. Você prega, você tem uma palavra. Dê palavras do Senhor para as pessoas. Deixa Jesus falar o coração das pessoas. Deixa Jesus agir. Porque é Ele que age. Não segure para você o agir de Deus. O Senhor age através da minha e da sua vida. O Senhor age e continua agindo através da minha e da sua vida. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E para concluir aqui, irmãos, eu falei para o meu esposo hoje, eu estou com essa palavra já há uns dias, mas pensa numa dificuldade que hoje eu não fiz esboço nenhum. Eu falava para ele, eu não consigo, não tinha esboço, porque o Senhor quer falar, e eu creio, irmãos, essa palavra não é minha. Tudo que eu falei aqui não é nada do que eu anotei, porque o Senhor tem trabalho com vocês aqui, comigo, o Senhor está trabalhando, está operando, a palavra é dEle, a obra é dEle, e eu creio no Deus que eu prego aqui, eu creio no Deus, eu confio nesse Deus, e é para Ele que eu estou entregando a minha vida, e a gente entrega a nossa vida todos os dias. Isso que aconteceu com Pedro, aqui eu falei para o meu esposo, foi semelhante ao que eu senti acontecer comigo. Porque o Senhor permite coisas em determinadas épocas da sua vida. Assim como o Senhor permitiu comigo. Eu fiz uma faculdade, eu fui bolsista, eu não tinha condições, e eu sabia que Deus estava comigo e permitindo. Mas era até o momento da minha vida. Chegou uma hora que o Senhor falou, não é isso que eu quero para você. E às vezes vai acontecer isso com você. E a gente vai chorar, vai espernear, mas com Deus não tem chororô não. Se for para Ele guardar a sua vida, se for para Ele não te perder, Ele não vai te dar e ponto final. Se Ele tiver que guardar a sua vida, Ele não vai dar. Assim como Ele falou para mim, filha, eu não vou dar. Eu não quero te perder, eu não vou dar. E o Senhor vai fazer com quem Ele achar que tiver que fazer. Agora, se Ele vê que o seu coração tem um desejo legítimo para honrar, glorificar o nome dEle, Ele vai te dar o melhor emprego. Ele vai te dar o melhor e vai fazer você ser bênção lá, aonde você for, porque a obra dEle continua. Ele não quis, mas Ele pode querer você. Ele pode querer você, Ele pode querer você em outros lugares. E assim a palavra dEle vai sendo levada e alcançada, porque esse é o objetivo do Senhor. Mas se Ele não quiser, irmãos, você pode chorar. Ele vai fazer você entender, mas não vai te dar. Agora, se for para glorificar, Ele faz milagre. Ele move céus e terra e faz. Porque é para a honra e glória do nome dEle. Esteja preparado por milagre. Esteja preparado por milagre, porque Deus vai fazer. Aquela pessoa que talvez você ora anos, ainda não reconhece, não aceitou Jesus, não conhece Jesus como único e Salvador da sua vida. Vai ser salvo, vai ser salvo. Eu creio nisso, o Senhor está falando, não é só comigo aqui não. O Senhor vai fazer na minha casa e vai fazer na sua. Eu creio, o Senhor tem muito para fazer. E Ele vai operar milagre, e o nome dEle vai ser glorificado. E assim o Senhor vai fazer. E às vezes o Senhor vai te dar o melhor emprego. Vai fazer você sentir, uau, agora eu consegui. Aí amanhã Ele fala, filho, eu não quero mais você lá. Eu não quero mais você lá. Tem outra coisa para você fazer. Ele vai te tirar de lá. Você vai chorar. Senhor, eu não estou entendendo nada. Eu orei, eu quis tanto, eu busquei tanto, eu orei tanto. Ele vai falar, agora não quero mais isso para você. Não é essa motivação, porque às vezes a gente acha que tem motivação legítima. Mas o Senhor, eu conheço Samuel só de ver, mas o Senhor conhece o íntimo do coração de Samuel. Eu conheço a Gisele, mas não como Deus. Eu conheço de ver, o Senhor conhece o íntimo do coração. E às vezes você acha que está com uma motivação correta, que é legítima, mas o Senhor fala, não, filhinho, peraí. Se você achar que Ele vai te dar, e você acha que agora você está no emprego legal, você está fazendo tudo do que é legal, você está aprendendo, você está compartilhando o que aprende, mas Ele fala, não, filho, agora eu quero você em outra coisa. Então o Senhor vai fazer tudo o que Ele acha que tem que fazer. Mas se você tem um sonho, não desista.
Porque às vezes Ele vai abençoar você nesse sonho. Você tem desejo de um emprego, de uma faculdade, e o Senhor vai trabalhar em você ali. Mas é para glorificar o nome dEle. Não pensa que nada que o Senhor dá é para você guardar para você. Você tem que fazer que isso expanda, que a palavra de Deus, você é a luz do mundo. Então, aonde você for, você é sal da terra e luz do mundo. É para cumprir o que o Senhor quer. Você entregou a sua vida ao Senhor. Você não vai fazer mais o que você quer, mas você vai se alegrar com o que Ele quer para você. Você vai se alegrar porque você vai entender que o que Ele tem é melhor do que o que você quer. O que Ele tem para a sua vida é melhor do que você quer. E Ele sim vai preencher a sua vida. Ele vai preencher, porque a sua vida às vezes não está nas coisas que você quer, não está nos lugares que você almeja ir, mas está em fazer a vontade de Deus. Por mais que no início você não entenda, você chore, Deus mostra, Deus faz, e Ele alcança o seu coração, e Ele preenche a sua vida. Ele preenche a sua vida e você fica feliz com o que Ele tem para você. Assim como Pedro, acho que não estava entendendo nada. Não temas, de agora em diante será pescador de homens. Como assim, Senhor? Eu estava pescando, estava lavando a ceia, já estava indo embora dormir. Já tinha feito o que eu tinha. Não, filho, não, você tem muito mais para fazer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, faça o que você tem que fazer, irmãos. Eu creio que o Senhor tem muito a preencher em mim e no seu coração. E Ele vai fazer você enxergar e agir pela palavra dEle. Ele vai fazer, Ele vai transformar a sua vida para a glória dEle. Mas você vai ouvir pela palavra, você vai entender, você vai enxergar, você vai aprender que servir Jesus é muito mais profundo. Não é como dizem assim, agora eu vou fazer o que eu quero. Ah, eu aceitei Jesus, Jesus é maravilhoso, Ele vai fazer tudo na minha vida. Ele vai falar, vou, mas não isso que você quer. Vou, mas você vai ser bênção, não do jeito que você quer. Não é para fazer o que você quer, não é para fazer na hora que você quer, não é agir da forma que você age. Ele vai falar, filha, agora a gente precisa dar uns acertos aí, a gente precisa dar umas parafusadas em alguma coisa aí e melhorar. E a gente melhora, a gente nem se reconhece às vezes. Às vezes Deus é tão lindo, é tão maravilhoso, que às vezes Ele vai fazer a gente enxergar o que outra hora a gente agiria com outras atitudes. Às vezes a gente tem atitudes tão rudes, e é tão comum. Eu falava isso para o meu esposo, esses dias a gente estava conversando sobre isso, né? Quando eu encontrei ele, o Senhor tinha feito uma obra maravilhosa na vida dele, eu não reconhecia Ele. Deus é maravilhoso e fez uma obra grandiosa que não dava para reconhecer. Só que em mim não tinha feito ainda. Falei, ixi. Aí agora eu falei esses dias para ele, tá vendo? Você também tinha que passar comigo. Você achou o quê? Você não ia passar? Eu passei um montão com você. Agora você vai aprender. Eu falei, então. E aí Deus transforma e muda a gente. Que às vezes até Ele fala, nossa, é mesmo? Você não era assim, não? Eu falei, lógico, você pensou que o quê? Que você faz? O Senhor faz assim, o Senhor trabalha na nossa vida e Ele faz a gente enxergar coisas que a gente faria diferente, e Ele faz a gente enxergar agora. Eu falo para ele, eu ficava tão nervosa com outras coisas, e esses dias a gente passou umas coisas, né? Eu acho que para todos os irmãos a semana tem sido complicada, e a gente tem passado umas dificuldades, e vai fazer uma coisa, não dá certo, vai fazer outra, não dá certo, o carro não pega, o carro quebra, você vai levar o filho na consulta, fica parado na avenida. É assim, o Senhor vai fazendo, mas não há nada quando o Senhor faz, que a gente haja da mesma forma. E eu nem me reconheço, eu falo para ele, nossa, se fosse outra hora eu estaria nervosa. E esses dias eu e o Pedro, nós fomos para uma consulta, o carro quebrou na avenida. Eu falei, ixi, Pedro, e agora? A sorte que parou bem numa construção, e eu consegui ficar fazendo assim com o carro, sei lá. Eu sei que parou na construção e a gente saiu do trânsito da avenida e nós ficamos lá. E eu fiquei 1 hora. Eu fiquei 1 hora esperando socorro. O Dudu e o pastor. E eu lá, 1 hora. Eu falei, Pedro, não vamos ficar nervosos não, filho. Nós vamos na consulta, mas nós marca de novo. E era uma consulta longe. Eu falei, canta aí. Aí ele começou a cantar.
E a gente começou a louvar dentro do carro, ele estava louvando o hino que vocês estavam cantando, e nós ficamos lá esperando. Mas se fosse outro momento, gente, parece uma coisa boba, mas não é. É a entrada do Senhor na nossa vida. Parece coisa boba para nós, mas para quem convive com nós é uma bênção quando Jesus chega, não é, Marcelo? Para quem convive com nós é uma bênção, porque a gente muda, a gente é transformado pela palavra, pelo Senhor. Creia nisso. O milagre é você. O milagre é você. O milagre é você. O Senhor fez esse milagre, que é você. Ele te alcançou, Ele te salvou. E daqui nós vamos até lá, chegar com Ele. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus falou contigo, meu irmão, nesta noite. Glória a Deus. Um Deus que trabalha além das nossas necessidades. Ele trabalha. Vamos ficar de pé? Depois de uma palavra dessa abençoada, eu quero chamar as irmãs para louvar o mesmo hino que vocês louvaram.